Não há como entender, irmãos. Porque Jesus, sentado ali com os seus discípulos e toda aquela multidão, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso chorar, sim. Quando eu olho para esse mundo caído e muitas almas indo para o inferno, eu devia chorar e clamar a misericórdia de Deus, porque são pessoas necessitadas de salvação. Eu preciso chorar e clamar para que o Senhor também use de misericórdia e perdão com essas vidas. Nunca, jamais julgar alguém, mas orar. Não olhar para o nosso governo caído, corrupto, que submete a população à miséria. Nunca julgar, mas orar, para que Deus, assim como teve misericórdia de nós, também tenha misericórdia deles, desses que estão no poder. Porque tudo passa, como a nossa infância passou. Então, bem-aventurados os que choram, é um paradoxo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça de Deus? É Jesus Cristo. Nós ainda não estamos sendo perseguidos. Porque será que nós não temos feito nada ainda? Nós não estamos anunciando o Evangelho. Nós não estamos falando do amor de Cristo. Será que Cristo não está sendo revelado através da nossa vida? Porque Jesus está dizendo: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Os perseguidos estejam felizes. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Nós não conseguimos ouvir nada negativo e nós já nos revoltamos. Se a pessoa nos conduz a nós com uma palavra mais ríspida, a nossa reação é acima do limite. Nós nos revoltamos e já não há perdão mais. Eu não perdoo aquela pessoa porque ela me falou isso. Eu não perdoo aquela pessoa porque ela me fez isso. Ei! Nós afrontamos a Deus com os nossos pecados, com a nossa vida vil. E Ele nos perdoou. Qual foi o tamanho desse perdão? Qual foi o tamanho de Deus para conosco? O perdão de Deus para conosco? A cruz. A cruz. Nós fomos comprados por preço. Não há como pagar esse preço. É preço de sangue. É preço de um inocente, sem pecado, morrendo no lugar de um pecador miserável. Esse preço é o Filho de Deus crucificado, porque aquela cruz era para Barrabás. Mas o povo preferiu Barrabás. Não. Esse Jesus não. Esse Jesus nos afronta. Esse Jesus afronta a nossa religiosidade. Ele não. Ele tem que ser crucificado. Mas eles não sabiam. Inocentes ou cegos pela religião, que tudo aquilo ali estava no controle de Deus ou não. Vê que Jesus está sendo preso e Pedro corta a orelha de novo. Irmãos. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não faça isso, Pedro. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas não faça a minha vontade, faça isso. Pedro corta a orelha de Malco e Jesus diz: Pedro, não faça isso. Se eu rogasse ao Pai agora, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos a meu favor. Até Jerusalém, tudo, o poderio de Roma seria destruído com a presença apenas de um anjo do Senhor. Imagine 12 legiões
Se uma legião romana contava com 6.000, 72.000 anjos ali. Mais que isso, Jesus disse, porque é mais que 12. Eu rogaria ao meu Pai e Ele me enviaria agora. Não foi isso que o inimigo usou contra Jesus ali no deserto? Atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Foi a única tentação que ele usa, a palavra distorcida para tentar o Filho de Deus. Mas ele não sabia que ali estava um Filho de Deus que estava debaixo da vontade do Pai. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito e eles virão a teu socorro. A resposta é a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo: felizes sois quando por minha causa, Jesus está dizendo, por minha causa que vocês serão perseguidos. Mas quando isso acontecer, se alegrem. Fiquem felizes, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Eu quis te acolher debaixo das minhas asas como galinha e faz com seus prisioneiros. Mas vocês não me receberam. Assim como não receberam os profetas que vieram antes de vocês os mataram. Ah, Jerusalém. Jesus está ali triste, com a posição do povo a quem ele veio trazer salvação. Mas tudo está no controle do Pai. É necessário 12 legiões, não. A vontade do Pai é que o Filho passe por nós. E o Filho está debaixo da vontade do Pai. Então isso, irmãos, tem que ser para nós um dia de alegria. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus disse que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, se nós formos ver, irmãos, como que Deus usa aquele que está distante dele para dar livramento àquele que está perto dele, pertinho dele, fazendo a vontade dele. Esse Deus, ele é maravilhoso e ele cuida de nós, sabe por quê? Porque Pedro está na prisão com mais apóstolos. E Jesus está dizendo: felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Foi isso que fizeram a Pedro, e levaram ele e os apóstolos ali que estavam com ele para a prisão. Mas o Senhor envia um anjo à noite e ninguém sabe como isso aconteceu. As celas da prisão não se abriram, os guardas estavam postos ali e apostos se algo acontecesse para guardá-los presos ali. Mas o anjo os tira dali. E eles vão no templo, continuar o que eles estavam fazendo, anunciando a Cristo, aspergindo o sangue de Cristo, anunciando o evangelho da salvação. Os religiosos não querem. No dia seguinte, mandaram buscar, o Sinédrio manda buscar Pedro e seus apóstolos. E eles não são encontrados. Mas dizem para eles: olha, eles estão no templo, falando de Jesus. Eles foram buscados ali e é trazido novamente na presença daqueles religiosos fariseus. E a palavra de Deus vai dizer em Atos 5:33: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Felizes sois quando vocês forem perseguidos. Os fariseus, o Sinédrio todo ali queria matar Pedro e os demais que estavam. Mas o Senhor levanta ali um fariseu chamado Gamaliel. Oh, irmãos! E Gamaliel quer dizer recompensa de Deus. Mas ele é um fariseu. Faz parte ali do Sinédrio. Mas Deus usa a vida daquele homem lá. E ele é mestre da lei, acatado por todo o povo. Mandou retirar os homens que estavam ali por um pouco e disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, cuidado com eles, cuidado no que vocês vão fazer com eles, porque antes desses
ser ele alguma coisa, um falso profeta, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este cresceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Mas esses que estão na presença de vós, esses que estão aqui, ele vai dizer: agora vos digo, dai de mão a esses homens, dai de mão, deixai-os ir. Não os prenda aqui, não os impeçam. Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, como os outros 2 anos. Se for de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruir. Você fala: mas se é de Deus, mas eles não receberam a Cristo, os apóstolos estão anunciando Cristo. Mas Gamaliel, fariseu, mestre da lei, ele vai dizer: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Mas lembra que Jesus falou? Vocês sejam felizes, alegrai-vos quando vos perseguir, vos injuriarem, dizerem todo mal contra vós por minha causa. E aí, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles açoitaram a Pedro. Qual a reação deles? Eles lembraram daquilo que Jesus falou. Fiquem e se alegrem. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não é pregar Jesus, o Filho de Deus, simplesmente. É Jesus, o Cristo. Jesus, o crucificado. Eles se alegraram por se acharem dignos de serem açoitados por causa de Cristo. Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa alegria? Poderia ler mais e mais e mais, porque há muitos relatos, irmãos, muitos relatos. Abraão, a alegria dele, por muitas riquezas que ele tinha, a alegria dele era poder esperar a Jerusalém Celestial. A alegria dele era poder receber a presença do Senhor na sua tenda, no mais alto sol, nos carvalhais de Mamre. Poder oferecer uma mesa ao Senhor, poder conversar e interceder por Ló, antes que Sodoma seja destruída. A alegria de Abraão estava nisso, não naquilo que ele possuía. Não é a alegria do mundo, é a alegria celestial que só o Senhor pode nos dar. Moisés, ele não aceita ser chamado filho da filha de Faraó e viver as regalias do palácio. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ele percebeu que a vergonha do crucificado é mais valiosa do que toda a riqueza que o Egito pode oferecer. A palavra de Deus nos orienta: não acumuleis tesouros na terra, mas acumuleis tesouros nos céus. Porque essa riqueza é eterna. Irmãos, o que mais nós poderíamos dizer, né? Assim, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há alegria no homem terreno? Há alegria? Não há. Há paz no coração do ímpio?
egocentrismo. Eu não me importo se na rua, ao caminhar, eu vejo alguém deitado com fome, sem forças para se levantar, mas eu estou alimentado porque eu pude assentar no mais caro restaurante da cidade. Esse é o homem desprovido da presença de Deus, que julga as pessoas como os merecedores daquilo que está passando. Sim, às vezes nós temos escolhas equivocadas, mas quando nós erramos, nós recorremos a Deus. Não é assim que a palavra de Deus diz? Para nós nos achegarmos ao trono da graça, para receber misericórdia em tempo oportuno. É a morte de Cristo na cruz nos concedendo isso. A alegria do mundo é essa, irmãos. Ela é vil, ela é passageira, suja, não tem honestidade. Pois é. Paulo está dizendo para os coríntios: olha, irmãos, apesar de tudo que está acontecendo aí, é a primeira carta. Tudo que está acontecendo precisa haver conserto, precisa haver arrependimento. Vocês estão ceando não de acordo com aquilo que o Senhor me ensinou. Vocês comem suas próprias comidas, enquanto alguns ao seu lado passam fome. Percebe que vocês estão assentados à mesa? Você não consegue estender a mão ao que está sentado à sua frente? Você come aquilo que você trouxe para si mesmo. Não é assim que o Senhor me ensinou e me entregou. E olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a palavra de Paulo e conselho aos coríntios. Há uma vez Jesus envia os seus discípulos. Lucas 10, 17, olha, irmãos, é maravilhoso. É o que nós vemos nos templos hoje, ditos evangélicos, onde pessoas estão se exibindo e estão acumulando para si riquezas, anunciando um falso evangelho. E aqui, o sentimento desses discípulos enviados por Jesus não seria diferente desses, porque é uma alegria terrena, passageira. Porque Jesus diz assim, olha, a palavra de Deus, Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 discípulos que Jesus enviou para anunciar o evangelho, repreender demônios, curar os enfermos. E eles estão possuídos de alegria, dizendo: Senhor. Eles exclamam ao Senhor com alegria. E eles dizem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Onde está a alegria deles? Em expulsar os demônios, em submeter os demônios, no nome de Jesus. A alegria deles está fundamentada nisso. Mas a resposta de Jesus, ela é incisiva. E diz: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está falando da sua eternidade. Jesus está falando do seu poder. E Jesus vai dizer: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas vocês estão equivocados quanto a essa alegria que vocês estão sentindo. Não obstante, apesar de tudo isso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrogado no céu. Amém. Irmãos, se isso não me traz conforto, consolo, se isso não me traz paz, se isso não me traz alegria, eu preciso
ter o nosso nome escrito no seu livro. E naquele dia, Ele vai nos chamar pelo nosso nome que nós haveremos de receber na glória. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. O rei Davi, ele está feliz, ele está alegre. Segundo Samuel 6, ele lá. A arca está na casa de Abinadab por mais de 20 anos. Saul não atentou para a arca do Senhor, não foi buscá-la. Agora Davi, como rei, ele resolve buscar a arca do Senhor para trazê-la novamente à cidade de Davi, onde era o lugar da arca. Ele preparou a tenda para receber a arca, mas ele foi equivocado na primeira tentativa. Ele quis trazer a arca assim como os filisteus, quando a tomaram, transportaram, não conseguiram ficar com ela, trouxe tormento para eles, porque não era o Deus deles. O Deus deles é Dagon. A arca foi introduzida no templo de Dagon, e Dagon não subsistiu ao Deus de Israel, foi subjugado, traz doença para eles. Não, eles precisam livrar-se da arca do Deus de Israel. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Davi resolve trazê-la novamente. Na primeira tentativa ele se equivocou, Uzá foi morto, ele se entristeceu. Ele não se revoltou contra Deus, ele temeu ao Senhor, mas se entristeceu. A arca vai para a casa de Obed-Edom, fica lá 3 meses. O rei fica sabendo que o Senhor tem abençoado a Obed-Edom e toda a sua casa, porque a arca estava lá. E agora Davi convoca o seu povo, 30.000 homens para buscar. Agora ele faz da maneira correta, segundo a vontade de Deus, e ele traz a arca de volta para a cidade de Davi. E a alegria dele é transbordante, ele não está com suas vestes reais, ele não é o rei Davi na presença da arca, ele é o servo Davi. E a sua alegria é transbordante na presença do Senhor. A arca de Deus está de volta, a presença do Senhor está de volta, no meio do povo, no lugar de onde ela não deveria ter saído. Davi está alegre, ele está dançando, ele está pulando, alegria transbordante, alegria indizível. Mas ele é repreendido por Mical, porque as suas vestes não são dignas de um rei. Mas ali ele não estava como rei, ele estava como um servo, na presença do Senhor. Mical repreende Davi. Você não tem vergonha, na presença das mulheres, dos seus servos, você se vestir dessa maneira? Ele repreende Mical. Ele fala em nome do Senhor, que rejeitou a teu pai e a todos da sua casa, e me constituiu rei no lugar do seu pai, para governar o seu povo, o povo de Deus. É na presença dele que eu me alegro. É na presença dele que eu me alegro. O Salmo 16 vai dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há alegria completa. Paulo está num momento difícil, ele pede para o Senhor: tira de mim esse espinho na carne. Não, Paulo, a minha graça te basta. A minha presença te basta. A presença do meu filho na sua vida te basta. E esse homem transformado vai dizer: tudo que eu era, tudo que eu tinha, eu considero como perda para ganhar a Cristo. Cristo é a minha alegria. E a minha alegria agora é estar com Ele, que é muito melhor. Mas por amor de vós, eu preciso ficar mais um pouco. Vocês precisam estar alicerçados na palavra, para que eu possa assim partir. Vê Simeão, a alegria de Simeão lá no templo. Ele pega o menino no colo
despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos viram a sua salvação, a salvação do seu povo. É isso, irmãos. Lucas 1, para nós encerrarmos. Imagina, algo maravilhoso. Eu falo que isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Primeiro João 3, nós vamos encerrar com isso daqui. Para que quando você voltar para casa, você volte pensando e revendo a sua posição no Senhor. Quem tem te amargurado? Quem tem trazido tristeza para você? Quem tem te contristado com palavras rudes, duras? Entenda, irmão, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi cuspido no rosto, Ele foi esbofeteado. Mas Ele olha para aqueles seus olhos, em amor, e Ele diz: se eu fiz mal, dá um testemunho do mal que eu fiz. Mas se eu fiz o bem, por que você me agride? Isso em amor, em perdão. Não impute, ó Deus, a eles esse pecado. Palavras de Estevão, jovem, cheio do Espírito Santo, enquanto o apedrejava. E ele adormeceu quando liberou perdão. O Senhor veio para ele receber. Mas ele estava ali com alegria, porque mesmo no momento do apedrejamento, ele vê os céus abertos e Jesus Cristo, Filho de Deus, em pé, esperando para receber. João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Lembra com Pilatos? Você não diz nada, eu posso te soltar, eu posso te crucificar. Você não teria poder sobre mim se lá do alto não lhe fosse concedido. Foi a resposta de Jesus a ele. Mas Jesus não respondia com repulsa, respondia em amor, para que Pilatos pudesse enxergar o que ele estava fazendo realmente, quem era o Jesus que estava ali na presença dele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, como seu mensageiro, aquele que tem a missão de anunciar o novo, ou aquilo que está por vir, ou quem está por vir. Eu sou o precursor dele. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente. Está falando dele agora: eu sou amigo do noivo, eu não sou noivo, eu sou amigo dele. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija, muito se alegra por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João está falando: olha, essa alegria da presença do noivo e ouvir a palavra do noivo, a voz do noivo, essa alegria já se cumpriu em mim. Lucas 1:31. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel está grávida de João Batista. Maria está esperando Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Isabel diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação,
nos tem ensinado. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, a cada instante da nossa vida, nos arrepender diante da cruz do nosso Senhor